Olá, seja bem-vindo ao Com a Palavra. O programa de hoje fala sobre folclore e cultura popular. A história de São José dos Campos traz a presença marcante da cultura influenciada pelos bandeirantes e tropeiros que traçaram pela região os caminhos rumo ao ouro de Minas Gerais. Junto a isso, a bagagem de cada migrante que veio ajudar a construir a nossa cidade, trazendo os costumes de diversas regiões do país. A cultura popular mostra em seus traços a dança, os jogos, a música e a viola caipira. Todas essas representações temperadas com a culinária aqui da região, que tem gosto e cheiro de fogão a lenha. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com uma historiadora na área do folclore, com a palavra Ângela Savastano. Como é possível definir o que é cultura popular? A maneira mais fácil de a gente entender cultura popular é saber o que é cultura, não é? A cultura tem uma definição que eu gosto muito, para a gente compreender. É um saber, é um acúmulo de conhecimentos, saberes que a gente adquire durante a vida toda. Essa é chamada cultura. Na relação do ser humano com o seu ambiente, com as pessoas que estão ao seu redor, desde quando ele nasce até ele terminar, esse acúmulo de saberes é chamado cultura. Então, a gente sabendo que isso é cultura, esses saberes acumulados, aí você pode pensar outras coisas. Por exemplo, você nasce, já vai aprendendo com a mãe, com o pai, com a família, com o ninhozinho, com a casa, com os bichinhos, né? Os parentes, os vizinhos, os colegas, e vai acumulando saberes. O importante é que dentro da área de cultura popular você é livre para esse aprendizado, você não faz prova para passar. Então você vai selecionando conforme a orientação da família, do lugar, as regrinhas, né, simples, você vai recebendo, vai treinando e vai acumulando esse saber. Quando chega uma certa idade, você já não aprende só nesse ambiente, você vai para uma escola, aí você vai aprendendo outras coisas mais dirigidas, em áreas mais definidas, né? Então você também é cultura, são saberes, mas é bem diferente desse, porque esse você tem que saber mesmo fazer prova para passar de ano, tirar o diploma, né? Vai até as grimpas lá e você sai com o diploma. E aqui nessa linha horizontal que vai até o final, você não precisa nem diploma. E você deixa muita coisa que não é, você não é do todo dia seu, uma coisa muito diferente. Por exemplo, eu tenho almoço jiló, eu não gosto de jiló, não vou comer jiló, entendeu? São hábitos, usos, costumes, modo de falar, tudo isso é um aprendizado de saberes que a gente acumula. E dentro desse acúmulo de saberes é chamado cultura. Cultura, vamos dizer, erudita e cultura popular. Qual é a diferença entre cultura popular e folclore? Então, você não distingue, porque é a mesma coisa. A cultura popular é o folclore. A palavra folclore, ela foi escrita pela primeira vez por um inglês, a palavra é inglesa, folklore, que estava interessado em estudar as histórias, por que o homem conta história, enfim. E ele escreveu lá no dia 22 de agosto de 1840, escreveu falando sobre a importância de estudar a cultura popular. E na hora dele falava em inglês, folklore, folk é povo, lore é sabedoria, a sabedoria do povo. E essa palavra folclore, ela ficou como desenho a sabedoria do povo. Qual é a importância da cultura popular para a história de uma cidade? Ela não compõe, ela interfere, né? Ela diz o retrato da cidade. Então, quando você vai no contexto histórico que você falou, então você vai saber da história dessa cidade vendo primeiro o que ela
como ela é, né? Os traços culturais dela e a razão por que ela chegou ali. Porque muitas coisas influenciam nesse processo de uma... São José dos Campos, por exemplo. Ele nunca foi essa cidade que é, não é? Ela começou uma vila. Ela nem passa por vila. Ela vem, é uma cidade de passagem. Então, a própria história vai formando essa cidade. Hoje, ela é a capital do Vale, né? A cidade maravilhosa que é São José. Mas, por exemplo, quando eu vim para cá, não era essa cidade. Tinha usos, costumes, falares diferentes, não é? Então, isso é importante que um jovem, por exemplo, que mora aqui em São José, que nasceu aqui em São José, que mora aqui em São José, saber por que São José é desse jeito. Por que ele tem essa variedade de falares, essa variedade na culinária. Por que não faz mais isso, faz aquilo, não é? Porque antigamente São José dos Campos tinha um cinema, uma igreja e pronto, não é? Então, e tinha jovem, o homem estava vivendo ali. Então, onde é que eles iam se encontrar? Quais eram os usos e costumes? Não, tinha um mercado sempre teve, mas não tinha essa facilidade de você estar próximo, de troca. Era só... Então, ela vai se diferenciando, e é a cidade que é hoje. Não podemos esquecer que essa relação homem com os homens e com a natureza. Muito legal esse bate-papo, não? Então continua com a gente, porque já já voltamos para falar mais sobre folclore e cultura popular. Estamos de volta com o programa de hoje, que está falando sobre folclore e cultura popular. Nossa região tem muita história para contar, viu? Com a palavra Ângela Savastano. Qual é a importância da preservação das atividades folclóricas para a sociedade? Porque é o que o ser humano, o joseense, as pessoas mais, é útil para ele. Ele precisa rezar, ele precisa comer, ele precisa ter essa relação social, né? Comemorar aniversário, comemorar as festas. Isso, na nossa cidade, e como em outras cidades, elas têm os seus santos, o modo de rezar, tudo isso faz parte da cidade. E isso dá a cara da cidade. Agora, como o homem, ele escolhe, ele é livre para escolher. O folclore tem uma coisa importante, a ciência do folclore, que você percebe a liberdade de um homem, do ser humano, aceitar aquelas regras, aquilo que é o comum. Ele modifica também isso, entendeu? Então você fica, o que não está acontecendo mais, fica para a história do folclore, fica para a história. Era assim, agora é assim. Mas alguma coisa muito enraizada na cidade perdura, principalmente a parte da fé. A fé é muito importante porque direciona o homem e ele necessita da fé. Então ele preserva aqueles usos e costumes. E a maneira de se manifestar na devoção, as manifestações devocionais. E os usos e costumes também. Qual a importância da cultura popular e do folclore para a identidade brasileira? Quando você tem possibilidade não de estudar o Brasil todo, mas dar uma caminhada pelo Brasil assim, eu acho que o Brasil ele é importante por essa própria diversidade que ele tem, muito rica, porque a diferença é a riqueza, não é a igualdade, é a diferença. E o Brasil é muito rico e por conta dessa riqueza do povo do Brasil é que valoriza esse país. E nós temos um espírito de aceitação dessa diferença. O brasileiro
tem muito disso. Você vê um irmão, um outro brasileiro que vem de outra região, você bebe naquele outro, porque é o diferente, a rica diferença que é a importância no Brasil. Como foi sua vinda para São José dos Campos e como era a cidade naquela época? Naquela época era São José dos Tuberculosos, né? Sanatorial e tudo. Minha mãe tinha perdido um irmão com a doença. E por conta que ela tinha um trabalho com a comunidade, né, da guerra, os pracinhas, da Dona Darcy Vargas e tal, ela veio para São José porque queria sair do tumulto mesmo do Rio de Janeiro. Eu não morava no sul carioca da Gema, eu morava no subúrbio. Então ela veio conhecer a cidade, quis mudar de ambiente e tudo, veio embora. Com 8 filhos. E aí, curtindo o bate-papo? Então fica com a gente porque nós vamos para mais um intervalo. É rapidinho, viu? Não sai daí, tem muito mais informação e cultura popular no nosso programa. E voltamos com o nosso programa. Nesse último bloco, vamos conhecer mais histórias sobre o folclore e a cultura popular do nosso país e de São José, com a palavra Ângela Savastano. Quais são as principais representações da cultura popular em São José dos Campos? Como as organizações oficiais, ou mesmo as pessoas, elas precisam se expressar, elas se expressam, porque elas têm necessidade de se expressar em todas as áreas. Então, tem grupos de pessoas que, por exemplo, que gostam de cantar. Aí, cantam, não é? Cantam, se unem, cantam. Um gosta de tocar, toca. Então, São José dos Campos tem esse pulsar cultural muito forte. E graças também à tecnologia, isso ficou mais visível para um que não sabia que tinha um grupo de pessoas, uma população que gostava disso. Por exemplo, modo de expressar fé. E aí as pessoas têm o oficial, a igreja que ensina como é que reza, né? Mas eles criam maneiras de rezar, de louvar o seu santo, o seu Deus, o que eles acreditam, de uma determinada maneira. Então se reúne e dança. Por exemplo, as danças para os santos, por exemplo, dança de São Gonçalo, não é? Os devotos de São Gonçalo, quem é São Gonçalo? Foi o português que veio, que trouxe, que falou. A devoção vai crescendo, a pessoa vai crescendo e vai rezando do jeito dela, cantando do jeito dela, criando, fazendo os versos, louvores. E assim não é só na religião, é em tudo, no trabalho, na alimentação. Então, e isso perdura até hoje. Até hoje, por exemplo, tem épocas aqui em São José dos Campos que você por exemplo, Natal, vamos dizer que é uma coisa mais conhecida, né? Natal, todo mundo festeja o Natal. Aí eu cheguei aqui em São José, conheci Folia de Reis. O que é Folia de Reis? O que é isso? Aí isso é um modo de comemorar o Natal. Faz a ceia, pinta a casa, dá presente, e eu vou rezar no presépio do outro, vou rezar para o outro. É assim que eu rezo. E aí você tem aqueles traços culturais da cidade, entendeu? Então, no modo de falar, como eu já expliquei, no modo de festejar, de rezar, de trabalhar. Quais são as principais representações da cultura popular na culinária de São José dos Campos? Eu vejo pela minha família. Minhas filhas cada vez chegam com um prato novo, né? Mamãe, olha o que eu fiz. Onde você aprendeu? Aprendi pela televisão, né? Antigamente era passado de pai para filho, né? Isso que é passado na família, que fica quase que
um tesouro da família, isso não é que todo mundo que sabe, não. Só minha família sabe. Tem um valor, é o patrimônio imaterial dela. Então, tem traços de comida que é próprio do Vale do Paraíba. Por quê? Porque, por exemplo, nós temos o rio. Então, antigamente todo mundo conhecia e comia os peixes que o Rio Paraíba tinha. Agora já não tem mais, quer dizer, tem os traços e esses traços podem se modificar. A poluição do rio acabou com o dourado, por exemplo. Ela comia dourado sempre, recheado, ainda uma delícia. Então, tem as comidas que marcam a região. E se transforma também. Mas tem algumas coisas aqui, por exemplo, a pamonha. Pamonha porque planta milho, tem a tradição do milho, tem o curau, a pamonha, o peixe, não é? As comidas de festa, tá entendendo? O que se comia em determinada festa, o que se comia em outra determinada festa. Então, as comidas de festas, tem muita comida de festa, sabe? Aqui em São José. O que é a coleção Cadernos de Folclore? Por causa o Caderno de Folclore, quando foi criada a fundação, nós criamos na Comissão de Folclore a pesquisa de campo. Vamos saber o que é São José, não é? Porque as pessoas não tinham essa preocupação de estudar a cidade com essa característica que é estudado pelo folclore. Qual é o patrimônio imaterial, o patrimônio de São José que ele conserva, que ele mantém, o povo mantém. Então, nós pensamos de preparar pessoas para pesquisar folclore. Eu tinha o amparo lá de São Paulo, da minha escola, do Rossini, da Julieta, que me orientaram em tudo. Até eles vieram para São José dar curso aqui em São José, lá atrás. Né? Para quê? Para as professoras incentivar, começarem a pensar folclore, né? Aí a gente começou a pesquisar. E a primeira pesquisa que eu fiz com Toninho Macedo foi... Eu queria fazer porque era muito comum, olha, o negócio do que é comum, o sabão de cinza. Porque todo mundo usava sabão de cinza aqui em São José, não tinha supermercado, não tinha essa fartura de qualidade de sabão. Aí, nossa, eu não conhecia sabão de cinza, porque no Rio não tinha sabão de cinza. Eu falei, nossa, mas o que é isso? É sabão de cinza, como é que faz? Ah, tem as mulheres que fazem sabão de cinza. Aí vou atrás da pessoa. Aí marquei tudo, fulana, tem um processo para pesquisar folclore, né? E aí, bom, quando eu fui pesquisar o sabão de cinza, cheguei lá, a moça falou, não vou fazer, dona Ângela, porque não juntei a cinza que precisava. E eu falei, ixi, meu Deus do céu, e agora? Tá bom, então tá bom, quando é que você vai fazer tal? E o que tem mais? Eu sei fazer óleo de mamona. Óleo de mamona, mas o que é óleo de mamona? Porque a gente usa óleo de mamona aqui para mulher parida, não sei mais o que, cavalo com doença, é cultura, saber do povo. Aí eu vou e falei, então eu vou fazer a pesquisa com a... Aí marquei com a outra época e fui fazer a pesquisa do leite de mamona. Foi uma riqueza para mim, porque não dá porque o tempo é pouco. Eu vou contar para você como foi rico. Não é só o azeite de mamona. A pesquisa você começa a ver como é que funciona, como é que é a casa, como é que não sei mais o quê. Mas o melhor da pesquisa do azeite de mamona eu perdi, porque um lugar mágico, tem um momento mágico lá, ela pediu para sair. A senhora não vai ver, mas eu falei, por quê? Porque não vai desandar o óleo aqui. Eu falei, isso eu nunca descobri. Mas o que eu descobri, é uma pesquisa. Então, passo por outro processo. Aí o Toninho, que estava aqui me ajudando aqui, ele fez toda a pesquisa já bibliográfica de quem já tinha pesquisado a coisa. E eu achei que era uma judiação ficar só com a comissão de folclore. Eu falei, vamos editar, é um livrinho, tem 9 páginas, foi o primeiro. Aí eu falei, vamos continuar fazendo, nossas pessoas vão começar a editar.
Mas aí agora nosso livro tem umas 200 páginas agora. Foi editado agora a história da Padre Rodolfo. Pesquisa também. E o Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até a próxima. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.